aprender a fazer uma deliciosa geleia de maçã com pimenta? Então fica por aqui que o Feito em Casa já vai começar com essa receita pra lá de especial. Eli, o que nós precisamos para fazer essa geleia? Então, Ravena, a geleia de pimenta é uma geleia muito simples, é uma geleia que agrada a todos, né? Para cada 4 maçãs, você usa 2 pimentas, mas também é a gosto, né? Porque cada um tem um paladar diferente. Se você gostar um pouquinho mais ardida, você coloca um pouquinho mais de pimenta, se não, você coloca um pouquinho menos, mas tudo é a gosto. A única coisa que você vai colocar nas proporções certas é a cada 4 maçãs, menos de meia xícara de açúcar. E além das maçãs e da pimenta, a gente usa o quê? Eu uso sempre um limão, porque o limão, além de conservar junto ao açúcar, ele dá uma acidezinha, então não fica aquela coisa tão enjoativa, né? Porque a geleia artesanal é algo diferente do que é comprado nos mercados, né? É uma coisa assim que lembra assim um docinho, mas nada que tenha um gosto artificial, né? Como dos mercados. E aí, a gente vai usar o açúcar também? Sim, a proporção do açúcar é menos de meia xícara para cada 4 maçãs. Então, beleza, bora passo a passo? Bora lá. Eu vou pegar as maçãs, eu descasco, porque a gente não faz ela com a casca. E a gente rala, pode ser um ralo grosso. Não precisa ser muito fininha, porque a geleia é aquela coisa que tem uns pedacinhos de fruta, assim. Uma coisa bem agradável ao paladar, né? E se a pessoa quiser triturar, ela pode? Pode. A geleia ela pode ser feita de várias formas, assim. Depende muito do gosto do cliente ou de quem vai estar comendo. Você pode fazer ela com parte triturada, você pode fazer num processador ou no liquidificador e parte com pedaços. Que aí é de cada paladar, Ravena. Eu gosto muito quando fica os pedacinhos, porque lembra uma coisa assim, feita pela mãe, né? Eu creio que os doces artesanais, compotas, são coisas assim que lembram afetividade, né? Então eu gosto de fazer com os pedacinhos, minhas clientes gostam muito. Eu ralo num ralo grosso para ficar os pedacinhos. É bem rapidinho, não é uma coisa que custa tempo. A geleia, não vou dizer que ela é um doce, né? Mas ela é uma composição que você não precisa ficar mexendo toda hora. Você mexe ela, daqui a pouco você dá uma olhadinha, você mexe novamente. Não precisa você ficar constantemente mexendo. E o processo, ele é rapidinho, então? É muito rápido, Ravena. Não custa muito tempo, é o que eu tô falando. É uma coisa que você vai saber a procedência, não tem conservantes. Depois que você fizer todo o processo dela, você colocar num vidro esterilizado, porque os vidros podem ser reutilizados, né? E é uma coisa que você vai fazer para o consumo da sua família ou para dar de presente para alguns amigos. Você pode deixar ela por até uma semana dentro da geladeira. Geralmente as geleias artesanais, elas não são feitas para ser colocadas em potes grandes, porque como elas são feitas com frutas da época, são frutas sazonais, elas são feitas para serem comidas assim rapidamente. Por quê? Porque elas não têm conservantes, não têm aditivos químicos, não tem as coisas que são usadas pela indústria, né? Então uma coisa que você compra as frutas para fazer e tá comendo, né, rápido. Ela não vai ficar lá muito tempo porque ela não tem antimofo, essas coisas que geralmente a indústria usa, né? Por isso que ela tem aquele longo tempo de duração. E aí é uma ótima opção, né, para café da manhã, café da manhã, para presentear. Como eu disse, é uma coisa que lembra afetividade. Eu gosto muito de coisas que lembram afetividade, assim. Eu me lembro das geleias e das compotas com as minhas tias. Eu aprendi isso com as minhas tias irmãs do meu pai. Do lado da minha casa morava uma tia muito querida, Maria Cunha. E ela sempre fazia isso, geleias, compotas de goiaba, doce de mamão verde, que hoje em dia é muito difícil a gente ver isso, né? E são coisas assim naturais, eu gosto muito. Isso me trouxe uma lembrança há alguns anos atrás, e aí eu comecei a testar algumas receitas, ingredientes, e deu certo. E aí eu comecei a vender para alguns amigos, presentear outros, e eu tomei gosto. E
E como você se descobriu assim, fazendo geleia artesanal? Como foi esse processo? Então, eu tenho um filho que é atleta, ele é de um projeto social, o Arthur, e a gente começou a fazer as geleias para ajudar no esporte, porque ele é um esporte caro, né? E aí eu comecei a fazer para umas mães, umas amigas, algumas pessoas da igreja que eu congrego. E aí deu certo, começou boca a boca, as pessoas começaram a gostar do que eu fazia e começou a aparecer um monte de encomenda. E aí aquilo ali foi alimentando o que eu já tinha dentro do meu coração. Que eu acho que quando a gente coloca amor no que a gente faz, principalmente na cozinha, tem um sabor diferente. Então foi por amor, né? Por amor ao seu filho, para ajudá-lo que você começou. Sim, sim. Foi exatamente isso. Eu acho que o amor é o que nos move, né? Quando a gente faz as coisas com amor, como eu disse, tem um sabor diferente, assim. Primeiro, assim, o amor é excelência, né, Ravena? Quando a gente faz como se fosse pra gente, né? Eu acho que é diferente, não é de qualquer forma. Eu acho que a gente tem que ter excelência do começo ao fim em tudo que a gente faz, né? E foi isso. E hoje você trabalha exclusivamente com as geleias? Ainda não, né? Ainda não. Eu trabalho na área de estética, eu sou depiladora e designer de sobrancelhas, não tem nada a ver com o que eu faço, mas eu sempre gostei muito de cozinhar, né? E aí eu tô me entregando a isso. Tô tendo essa oportunidade e eu tô gostando muito. Eu acho que tudo tem um porquê. Eu não sei o porquê disso hoje, mas lá na frente eu vou saber o porquê. E eu tô conseguindo aliar. Uma hora, se eu tiver que escolher, vai ser complicado, porque eu gosto muito também do que eu faço. Tá há quanto tempo fazendo geleias? Tem pouco tempo, Ravena. Eu comecei isso no final do ano passado. Aí aqui ralei já as 4 maçãs. Aí eu vou pegar aqui, já vou colocar a parte do açúcar, que a gente não coloca todo ele, porque tanto a pimenta quanto o açúcar é uma coisa que a gente vai vendo conforme a gente vai fazendo. Aí depois que a gente cortou, a gente leva pro fogão, né? Sim. O fogo é baixo, tá? Não precisa ter pressa, até porque ela precisa desse processo de estar cozinhando a fruta, né? E eu adiciono também meia xícara d'água. Como eu falei, a geleia, elas são feitas com frutas sazonais, frutas da época, né? Então o açúcar é um conservante, mas a gente também vai estar colocando um limão espremido, porque o limão, a acidez do limão ajuda na conservação também, entendeu? Aí eu vou estar espremendo lá, eu posso deixar aqui, não tem problema nenhum. E são quantos limões? Um só, para essa receita um só. A menos que o limão esteja muito pequeno, Ravena, a gente coloca mais de um, mas não tem necessidade, né? Porque senão ele vai ressaltar muito sabor e não é isso que a gente quer. Aí eu vou estar aqui, de vez em quando eu venho, mexo ela. Porque ela precisa realmente cozinhar, né? E é quanto tempo cozinhando, mais ou menos? De 20 a 25 minutos, a gente vai sentindo a consistência. Daqui a pouco, quando ela começar a reduzir, eu vou mostrar pra você o ponto que ela fica. Você ia me perguntar, Irene, qual é o ponto da geleia? Quando eu pegar uma colher e passar o dedinho na colher e ela não se juntar com rapidez, aí é o ponto da geleia. Aí você pode estar desligando o fogo, colocando ela no vidrinho esterilizado para deixar na geladeira, ou para presentear um amigo, um parente.
Dificilmente uma pessoa não gosta de geleia, porque as pessoas conhecem a geleia, como eu falei, industrializada. E essa geleia aqui, a artesanal, ela é diferente daquilo que se vende no mercado, né? Então, dificilmente, até a pessoa que fala assim, eu não conheço geleia, quando ela come, ela fala, nossa, que gostoso. E enquanto a maçã cozinha aqui atrás, eu tô aqui com a Eli para fazer uma pergunta. A gente pode comer geleia com qualquer coisa ou é só aquela tradição de pão com torradinha? Não. A geleia, ela tem uma infinidade de uso. Você pode estar colocando ela num bolo, num pudim, num sorvete, numa tapioca, que hoje está na moda, né? O pessoal fitness, numa crepioca, num omelete. Vai do seu gosto e da sua criatividade. Ela pode ser usada de diversas formas, porque são frutas, né? Então, o que combina com fruta? Com tudo. Com churrasco, que nem essa geleia que a gente está fazendo, ela é muito usada no churrasco, porque ela tem um finalzinho ardido. Já me perguntaram, Eliane, a geleia de pimenta fica muito apimentada? Não, depende do seu gosto. Claro que se você gostar mais puxadinha para pimenta, a gente vai estar fazendo conforme a cliente quer. Eu gosto mais suave, Eli, a gente coloca um pouquinho menos, vai do cliente, a gente segue o que o cliente quer. Ai, que delícia! E você costuma comer com o quê? Eu como geleia com tudo, eu sou suspeita, porque eu gosto muito de fruta, assim, eu não ligo muito pra carne. Então, assim, eu gosto muito de fazer um omelete com queijo branco e alho poró e coloco as geleias. Qual o sabor, Eliane? Qualquer um que eu tiver. Esses dias eu fiz uma de kiwi com pera. Maravilhosa, porque ela ficou meio azedinha. A de manga com maracujá fica boa? Fica. A de pimenta com maçã fica boa? Fica. A de morango fica boa? Fica, porque ela equilibra o agridoce. Então, assim, mesmo aquelas pessoas que têm um pouco de resistência, elas se rendem, com certeza. E aí dá pra gente usar a criatividade, né? Porque no mercado a gente é muito limitado aos sabores tradicionais, né? Morango, amora, uva. Exatamente. E aqui dá pra gente fazer diversas combinações. Com certeza, foi o que eu te falei. Eu fiz esses dias uma encomenda de kiwi com pera. A cliente amou. Ai, que delícia. Eu faço uma de abacaxi com açúcar mascavo, que é maravilhosa também, é diferente dessa. Mas tem laranja com manjericão, tem tangerina com alecrim. E são sabores que você acha assim, eu acho que não vai ficar legal. E quando você come, você se surpreende. Eli, por que você tá de luva? Porque o que acontece? A pimenta é muito marcante, Ravena. Então, às vezes a gente pode esquecer e depois que eu terminar aqui de estar fazendo a geleia, mesmo que eu tenha lavado a mão, passo a mão no rosto ou no olho, ela vai fixar ali e vai me dar pano para manga. Então, assim, eu gosto de estar usando uma luva, porque depois eu higienizo as coisas que eu usei, jogo a luvinha fora, que é descartável e ok. Porque ela é bem ardida. Então eu vou estar cortando ela, tirando a semente, porque a semente ela sobressai o ardor e não é isso que a gente quer, né? E é pimenta dedo de moça, né? Quantas pimentas? Eu vou colocar 4, mas como eu te falei, a pimenta é a gosto do cliente ou ao seu gosto. Eu gosto mais ardida. Pode colocar até 8 pimentas, não tem problema. Até porque o ardor se dá não só pelo fato da pimenta, é o tempo que ela fica ali conservando na geleia. Só dá mais uma mexidinha aqui pra gente tá acrescentando. Ela tá começando a reduzir já, e aí a geleia ela faz uma formação de espuma, Ravena, né? E aí a gente tira essa espuma. Se eu não tirar, você pode não tirar, mas eu acho que sem a espuma ela dá um brilho diferente, ela fica com uma cara mais legal, então eu sempre tiro a espuma mesmo. Outra coisa que outro dia me perguntaram, tem algumas coisas que são de época, Ravena. A pimenta também. E às vezes a gente não acha pimenta no mercado. Como eu tenho trabalhado com geleia e eu tenho muitas clientes que gostam de diversas frutas com pimenta, você pode congelar a pimenta? Sim. Você lava elas bem lavado, deixa ela numa solução com uma colher de cândida ou cloro em 1 litro de água, e aí você seca elas num guardanapo bem sequinha e congela separado, que aí você vai ter a pimenta por bastante tempo, ela não estraga. E isso pode ser com qualquer fruta ou o ideal é a fruta ser fresca? O ideal é que seja fresca, porque como eu falei, as geleias são feitas com frutas sazonais, frutas da época, da estação. Então a gente vai usar o que a gente tem de excesso, até porque a história da geleia começou assim.
Não sei dizer muito bem em que lugar ou em que cidade, mas existiam muitas frutas. E para que as frutas não fossem perdidas, elas começaram a fazer geleias para que elas tivessem aquela fruta para o ano todo. Ou aquele doce, né, no pote para o ano todo. E aí, é aquela perguntinha: qual é o ponto ideal da fruta? Ela é mais madura, no ponto, verde? Então, as pessoas têm uma noção também assim bem diferente sobre a geleia. Geralmente a gente faz um bolo de banana quando a banana tá bem madura. Ah, eu não quero perder a banana, eu vou usar a banana para fazer a geleia, para fazer um bolo. A geleia não funciona assim. A geleia não é algo que se faça quando a fruta está muito madura ou para a gente não perder a fruta. A gente faz de verde para madura. Não é quando a fruta já está madura demais, até porque o fator da geleia interfere em algo chamado pectina, que é o que dá aquele efeito de geleia. Em algumas frutas tem, em maior proporção, em outras nem tanto. Mas quando a fruta está muito madura, isso já está se perdendo na fruta. Então não é essa a intenção, porque senão não vai dar o ponto que você quer. E se uma pessoa não quiser colocar açúcar e substituir por outro adoçante, tem como? Você pode substituir sim. Aí você tem que ver as quantidades direitinho, de proporção de fruta. Você pode estar usando um adoçante, um xilitol, um estévia, um açúcar mascavo. Hoje eu estou fazendo com açúcar refinado, mas geralmente eu uso demerara, que é um açúcar que geralmente é usado em geleias. Eu gosto muito do demerara. Eu estou usando também esse limão aqui, que é o limão comum, mas geralmente eu uso o siciliano, que ele é um pouco mais suave, ele não é tão ácido. Aí a pessoa fala assim: Eli, eu tenho um problema no estômago, eu não posso o limão. Gente, isso é um folclore. O limão, na real, não interfere no problema do estômago de ninguém, porque o limão é azedo na boca. Quando ele cai no estômago, ele se torna alcalino, o que ajuda a equilibrar o pH do organismo. Então é um mito. Ah, eu tenho um problema de estômago, eu não posso consumir limão. Não, o limão quando cai no seu organismo, ele se torna alcalino e não ácido. Nossa, que interessante isso, eu não sabia. Muito interessante. Né? Olha só que simples, a gente fazendo uma geleia aprendeu isso, eu também não tinha essa noção, né? A gente vai aprendendo aqui e ali com os professores. Eu tenho uma professora maravilhosa também, que eu estou fazendo um curso, um outro curso de panificação, que é a Dirce, e ela que me passou isso, e a gente ficou assim na classe, porque eu não tinha essa noção. Inclusive, que nem assim, olha o aspecto dessa pimenta, se você ver, você diria que ela estava congelada? Essa pimenta estava congelada. Por quê? Eu sempre tenho uma reserva, porque se eu não achar a pimenta para o ato da geleia, eu tenho ela congelada ali, então eu não vou perder a encomenda. Aí de vez em quando eu venho aqui, dou uma mexidinha nela. Ai, com bolo branco deve ficar tão bom, né? Recheado. Fica maravilhoso, com sorvete, com iogurte. Nunca experimentei com sorvete. Fica muito bom. Ela fica como se fosse uma calda de frutas, né? Aí eu vou cortar aqui bem pequenininho, porque até pra beleza da geleia. Nada muito grosseiro. Eli, mas não tem muita pimenta aí? Já me perguntaram. A pimenta eu procuro colocar faltando 5 minutos para terminar a geleia. Por quê? Porque foi o que eu falei, o tempo que a gente cozinha a pimenta é o que vai dar o ardor. E a semente também, então eu tirei toda essa semente aqui. Eli, se você achar que tem muita pimenta, eu coloco parte dela e vou provar. Até porque quando ela tiver também no potinho, ela vai apurar o sabor um pouquinho mais. Então, às vezes eu retroajo um pouquinho. Eu vou colocar essa quantidade, mas eu tiro um pouquinho, entendeu? Para não ficar muito pesada, senão a pessoa queria um ardorzinho e não é o que ela vai ter, né? E aí você fala sobre a pimenta, sobre as frutas. Você fez algum curso por geleia ou foi uma receita de família? Como foi? Então, as primeiras geleias que eu comecei a fazer foram de lembranças que eu tinha dessa minha tia que eu falei, que morava do lado da minha casa, né? Hoje ela já não tá mais entre a gente, minha tia Maria. E aí eu comecei a pegar algumas dicas, sim, nas redes sociais, vi alguns cursinhos online, assim, mas nunca me aprofundei muito. Eu tenho planos de fazer um curso presencial, o que eu acho falta aqui na Baixada, eu já procurei e tenho uma certa dificuldade de ter esse curso, mas assim, eu tenho intenção sim de fazer um curso presencial, porque eu gosto muito dessa interação assim, eu acho o online muito vago.
mas foram mais de dicas de rede social mesmo. E as lembranças que eu tinha da minha infância. Aí eu corto aqui bem pequenininho. Às vezes vai passar uma sementinha ou outra. Ele tem problema? Não. Porque até de repente a pessoa vai ver que não é nada artificial, Ravena. Eu não uso conservante, eu não uso antimofo, eu não uso nenhum gelificante para dar aquela consistência. A geleia é natural. Tem gente que coloca umas coisas, espessante, emulsificante, eu não faço isso. Você já fez alguma combinação que não ficou gostosa? Você falou, ih, não deu certo. Sinceramente, pode parecer assim, ai, tu nunca errou. Já não deu ponto de eu achar que não ficou com ponto de geleia, porque foi o que eu falei pra você, tem algumas frutas que tem uma maior quantidade da pectina, que dá esse efeito de gel. Mas assim, combinação que não ficou legal, não fiz nenhuma ainda não. Até porque eu trabalho muito com encomenda, então eu vou pelo gosto dos clientes. E por incrível que pareça, eles gostam mais das... Não é as que são geralmente... As que a gente compra no mercado, não. Que geralmente o pessoal pede muito de... Ai, morango sai muito realmente. Mas não são essas que eles pedem. Eles pedem muita combinação. Que nem essa de abacaxi com açúcar mascavo. Foi uma cliente que me pediu. E eu nunca tinha feito com açúcar mascavo. Quando eu vi ela ficando marronzinha, eu falei... Gente, será que ela vai gostar assim? E ela falou... A melhor geleia que eu já provei. Eu já comi várias artesanais. Então, acho que é isso que nos motiva, né? É quando você tem esse retorno do seu cliente. Quer dar uma olhadinha aqui como ela tá ficando? E aí eu vou pôr mais um pouquinho de açúcar, porque a gente põe parte do açúcar no início e parte quando tá do meio pro final. Eli, qual é a proporção que você usa? 60% de açúcar, 40 de fruta. Então assim, Eli, mas eu não gosto muito de açúcar. Você pode estar fazendo uma geleia sem açúcar? Pode. Só que o que acontece? Ela vai ter uma qualidade menor. Eli, mas ela tá climatizada, tá na geladeira, tá no potinho que foi esterilizado, que eu fervi, passei alquinho na tampa, tudo direitinho. Mas o açúcar, ele é um conservante também, Ravena. Então, se você não colocar o açúcar, você vai ter uma geleia de frutas maravilhosa, sem nenhum aditivo, né? Porque não deixa de ser industrial o açúcar. Mas assim, o açúcar só da fruta, mas a qualidade de vida dela vai cair um pouquinho. Como essa não é a intenção da gente, eu vou pôr o restante do açúcar, né? E aí a gente vai dar mais uma mexidinha e vai acrescentar a pimenta. E aí, são quantas colheres, mais ou menos? Então, eu coloco em torno de meia xícara. Eu tinha colocado meia xícara aquela hora, vou colocar meia xícara agora, que é o que dá uma xícara, né? A xícara não é muito grande que eu uso. Eu não faço muito de, assim, os ingredientes certinhos, porque eu já tenho um cálculo, como eu tô sempre fazendo. No começo eu pesava tudo, agora não mais. Aí Eli, mas não vai dar errado? Não, não vai dar errado. Pode ficar tranquila que vai dar certo. Outra coisa que me perguntaram, eu posso estar colocando a geleia num potinho plástico? Não. O potinho plástico, ele deixa gosto e ele contamina. Ele é descartável o potinho? Não, porque a durabilidade vai cair. O ideal é que seja um vidro mesmo. E aí, que tipo de vidrinho você recomenda? Olha, qualquer vidro que você tenha, se for para uso seu ou para presentear alguém próximo a você, né? Tem esses vidrinhos bonitinhos, sextavado, a tampinha pode ser reutilizável se você for, como eu te falei, usar para você ou para alguém próximo a você e tal, assim. Porque tem problema usar a tampinha reutilizável? Não tem problema, porque a gente faz todo aquele trabalho de esterilizar o vidro, o pote, ele é esterilizado por 20 minutos em água fervendo, 5 minutos antes de desligar o fogo eu coloco as tampas, depois eu passo o álcool 70 ou 92 se você achar, apesar de ser difícil. Não tem problema. Se você for fazer para larga escala, o ideal é que você compre as tampinhas, elas vendem descartáveis. Por quê? Por causa do vácuo. Só por causa disso, porque não tem problema nenhum você tá usando, tendo em vista que você esterilizou, tá? Então, eu vou dar uma provadinha ali só pra ver como ela tá de sabor.
Ela tá gostosa. Eu vou desligar, que já deu aqui pra mim. E eu vou pegar uma colherzinha pra te mostrar como eu sei o ponto dela. Eu sei que ela já tá pronta. O que que eu faço? Eu coloco as costas da colher, assim, e faço isso aqui, ó. Ela não se junta, então ela tá no ponto. Aí sobrou a pimenta, a pessoa pode congelar e usar numa próxima. Com certeza, nada se perde. Que nem tem as casquinhas da maçã aqui. Eu amo um chazinho. Então assim, eu já tinha esterilizado ela, colocado ela de molho por 20 minutos em água sanitária. Tirei, lavei em água abundante da torneira. Eu vou estar fervendo ela com uma canelinha, se você gostar, com cravo, com cardamomo, com alguma especiaria. Vai tudo da tua criatividade e do teu paladar, Ravena. Depois de uns 5, 10 minutinhos fervendo, eu abafo ela ali e eu vou aproveitar da minha geleia junto com o meu chazinho. O café da tarde perfeito então, né? E aquele café da tarde que tem uma lembrança afetiva, né? Um carinho. Como é bom a gente poder sentar e comer algo feito com carinho e lembrar das pessoas que a gente ama, né? Acho que a vida tá tão corrida, tudo tão artificial, tudo industrializado. Tá se perdendo alguns valores, né? Eu gosto muito de presente afetivo. Você pega 2, 3 geleias de sabor diferente, pega uma cestinha com carinho, coloca ali um pãozinho artesanal, um saquinho de biscoito amanteigado e você chega para entregar para a pessoa com porta-retrato ou até uma rosinha que seja, com certeza você vai ver um sorriso desse rosto. E é algo que ela vai lembrar de você. Aqui eu fiz um pouquinho só pra gente, né, Ravena? Aí eu vou pegar, fecho bem e faço isso aqui, ó. Eu deixo ela assim por uns 5 minutos para ela dar o vácuo. O calor vai dar o vácuo e vai ajudar na conservação. Depois disso aqui, você pode deixar ela aqui no tempo. Eu deixo por 24 horas. Tá tudo esterilizado, as frutas não estavam estragadas, tudo muito fresquinho. Ela fica muito bem 24 horas aqui. Depois que ela ficou 24 horas, eu posso pôr na geladeira, ela fica quanto tempo? Eu nunca fiz o teste assim porque o pessoal lá em casa come logo. Mas eu creio que ela fique alguns dias, Ravena, sem que você abra antes dos 7 dias. Abriu ela, consumi em 7 dias, né? Vou colocar mais em outro potinho aqui, só pra gente não desperdiçar nada. E assim chegamos ao fim de mais um Feito em Casa, com essa geleia de pimenta maravilhosa. Queria agradecer a dona Diva, que abriu as portas da sua casa pra gente e recebeu a nossa equipe com muito carinho, e também a Eli, que se dispôs a ensinar tudo que ela sabia sobre geleia pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho, Ravena, que a gente tem que multiplicar o conhecimento, sabe? Quando a gente tem algo bom pra gente, a gente não pode reter. Eu acho que é muito egoísmo isso. Quando é bom, a gente tem que dividir e multiplicar. E eu agradeço a dona Diva, que é a mãe da Aline, minha amiga querida, que foi tão carinhosa em nos receber aqui, né? Com tanto amor. Eu espero que goste e ajude aí as pessoas que de repente possam tá procurando algo para fazer. Geleia é uma coisa assim que vende bem, né? Se você dedicar e fizer com carinho, tudo vai dar certo. Depositar um pouquinho de amor dentro do potinho. Então é isso, pessoal. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima!